Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje eu trago uma notícia quente para vocês sobre esse problema que mais tomou conta essa semana da questão da inadimplência de CRI do Circuito das Compras em São Paulo. Isso mesmo, a tão conhecida Feira da Madrugada. Aqui nessa matéria, na verdade, pipocou matérias como essa. Eu peguei aqui a principal da Infomoney. A Infomoney traz logo de cara na capa que os FIIs HCTR11, DEVA11 e VSLH11 lideram baixas e caem até 5% após a inadimplência de CRI Circuito das Compras. Na verdade, essa notícia já é passado, porque veio uma nova informação que o CRI aí, a empresa que é responsável por esse RI, falou que já está tudo certo, que fez o pagamento no dia 7 e realmente fez o pagamento com juros e correções. Então a gente vai saber como que o mercado reagiu com esses três fundos. Na verdade foram 4 fundos, que tem mais um também que tem esse CRI do circuito de compras, e o vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Então só para a gente dar uma olhada aqui exatamente, olha só, o HCTR11 nos últimos 5 dias despencou, como os outros também despencaram. Mas antes disso, deixa aquele like pra gente aí, se inscreve no nosso canal, partilha os vídeos com mais pessoas e assim você ajuda o canal a crescer um pouco mais, tá bom? Então, continuando aqui, olha só. O HCTR11 também, como os outros fundos, caíram muito. Saiu aqui, começou a cair basicamente aí no dia 6 e despencou. Aqui estava 84,91 e chegou a bater, na verdade a mínima chegou a bater 75,70 aqui nesse gráfico. Então isso deixou os investidores preocupados, principalmente com o HCTR11, é um dos fundos mais conhecidos do mercado, depois de ter vencido a tal da Copa Suno. Então muita gente tem esse fundo na carteira, inclusive eu tenho esse fundo na carteira. Claro que você fica preocupado. E o que é mais preocupante ainda, que apesar do CRI do circuito de compra ter feito os pagamentos, o HCTR11 anunciou ontem, dia 8, estou gravando esse vídeo no dia 9, com o mercado fechado, anunciou um dividendo muito aquém do que ele pagava. Se a gente olhar aqui na tela, já mostra o dividendo pago, que vai ser pago no dia 15 do 3. Ele anunciou ontem, dia 8, olha aqui, e vai ser pago no dia 15, só que um dividendo mais baixo da história do HCTR11. É o mais baixo. Se você rolar aqui no último, não tem dividendos nessa faixa etária abaixo de R$1. Praticamente só tem aqui 94 centavos, que foi no dia 15 de 5 de 2020, em plena pandemia, mas além disso não tem nada abaixo aí de 94 centavos exatamente. Então por isso que o investidor fica preocupado. Claro que eu também ficaria preocupado, estou preocupado porque eu tenho esse fundo também na carteira, mas o importante saber que realmente a gestão precisa mostrar mais serviço, vir a público, acalmar o investidor. A gestão a Hectare, que é a gestora aí do fundo, fica muito aquém, deve muito. Esse problema com a Suno demorou para vir a público, não veio a público na verdade. Agora esse problema com o circuito das compras também não vem a público falar alguma coisa para o seu investidor, e fica só por conta do administrador do fundo, que deu esse comunicado para acalmar um pouco o investidor. Por exemplo, aqui no comunicado da Vortex, a Vortex disse: em continuidade ao fato relevante publicado no dia 6, que foi sobre a questão que iria tentar resolver essa questão do calote. A administradora informa que em 7 de 3 de 2023 ocorreu o pagamento atualizado das obrigações dos CRIs, incluindo acréscimos de multas prévias contratualmente, que havia sido vencido em 22 de 2 de 2023. Aqui está a numeração dos CRIs, o número de série e da primeira emissão do certificado recebível. Então a Forte Securitizadora, que é a responsável por esses CRIs, pagou tudo tranquilo e ficou tranquilo. Mas mesmo assim, no mesmo dia 8, o HCTR11 veio mostrar que realmente os dividendos caíram muito em relação ao último, que foi pago R$1, e agora
exatamente vai ser pago 70 centavos por cota. Então essa era uma preocupação que todos os investidores têm. E aí você deve estar falando assim, mas quer dizer, os fundos são geridos por pessoas responsáveis que dá todas as informações necessárias, ou então você fala assim, você é pequeno investidor, não sabe o que você está investindo, você tem que estudar um pouco mais, ficar mais atento em todas as situações. E aí você olha quem está no portfólio, quem tem o HCTR11 na carteira, no portfólio. Olha a quantidade de fundos que tem aí o HCTR11 na carteira. E não é pouco, não são poucas cotas. Por exemplo, o Iridium tem aí 549 mil, quase 549 mil cotas aí do HCTR11 na carteira. Os outros fundos, FOF aqui, o BBFO, tem aí 143 mil, o Kizu, que é da Suno também, o Kizu que é da Suno tem 116 mil cotas, o NSFF 11 também, que é da Suno, tem 30 cotas, então são vários fundos que tem uma HCTR11 na sua carteira. Então não entra nessa ideia de que as pessoas começarem a criticar que você tem o HCTR11, que o HCTR11 é uma bomba e tal. Aí você olha quem são os fundos que investem no HCTR11. Contando rápido aqui, tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fundos aqui que investem diretamente no HCTR11 com grandes participações no HCTR11. Quer dizer, claro que a gestora precisa dar mais explicação para o investidor e não deixar o investidor tão preocupado. Mas não é só o HCTR11, vou falar sobre os outros que aqui já passei sobre esse fato relevante. E uma preocupação que traz é perguntar quantos por cento que o HCTR11 e esses fundos têm do circuito de compra. E se você entrar no último relatório aí do HCTR11 e dos outros, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, é bem de cara que o HCTR11 traz aqui que ele tem duas compras, 2 CRIs do circuito de compra que dá a maioria aqui. Vou aumentar um pouquinho mais para vocês verem a porcentagem que ele tem nesse empreendimento. Olha só, ele tem aqui mais ou menos aí 6,54 em um e 0,78 em outro. Então dá 7 alguma coisa. Então 7% do portfólio do HCTR11 está no circuito de compra. Então parece irrelevante 7% numa carteira gigantesca que tem o HCTR11. Se você rola aqui, você vê a quantidade de CRIs que tem na carteira. Então quer dizer, isso não deveria impactar tanto do fundo, mas como tem muito falatório nas redes sociais, isso impacta caindo as cotas do fundo. Então são apenas 7% que tem aí o HCTR11 e os outros têm muito menos ainda. Então vamos dar uma olhada nos outros fundos aqui. O DEVA11 também caiu muito, olha só, saiu de 84,71 e bateu a mínima aqui de 75,1 a mínima que ele bateu. E aqui também eu quero mostrar para vocês quais são os outros fundos que tem o DEVA na carteira. Se você rola aqui, olha a quantidade de fundos que tem o DEVA11 na sua carteira, bem mais que o HCTR11 aqui. Então a gente pode contar a primeira fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 3 vezes 6, 18. São 18 fundos que tem o DEVA na carteira. Então quer dizer, você também não está sozinho. Então tem grandes gestores aí, como a gente fala, investir em FOF, tem gestores que cuidam do fundo. Esses fundos também tem gestores que cuidam dos fundos. E além disso, quem compra esses fundos tem bons gestores também que está comprando esses fundos. Você não está sozinho aí, então não se desespere se cair um pouco mais, não vai dar default, fique tranquilo e o fundo vai continuar. Vamos olhar aqui então quanto que tem o DEVA no circuito de compras. Olha aqui, no circuito de compras o DEVA tem aqui exatamente no último relatório de janeiro, ele mostrou que estava adimplente, 100% adimplente, não tinha problema nenhum. Aqui nas cotas sêniores dele, ele tem exatamente aqui 4, vou aumentar aqui para você ver direitinho, ele tem 4,88% nesse CRI do circuito de compra, IPCA mais 8.
Então, quer dizer, não é tanta coisa assim, não deveria impactar tanto, mas claro que os falatórios nas redes sociais, as notícias negativas, isso acaba deixando o investidor preocupado, então a maioria acaba seguindo a manada e vendendo, vendendo, vendendo. Aqui o VSLH11, que também despencou aqui, saiu de 8,2, bateu a mínima de 7,5, então uma queda absurda. Vamos ver também quem tem o VSLH11 na sua carteira. Olha só, são também uma fatia boa aqui, tem 3, 6, 7, 8, 9, 10 fundos tem aí o VSLH11 no seu portfólio. O último fundo, que não é tão conhecido do mercado, mas antes de mostrar o último fundo, vou mostrar para vocês aqui a porcentagem que o VSLH11 tem do circuito de compras. Olha só quantos por cento, parece irrelevante para o fundo, 3,57%. Então quer dizer, não é tão relevante assim a porcentagem, então não deveria afetar tanto a distribuição de rendimentos. Talvez a queda nos rendimentos desses 3 fundos foi que a gestora fica com o pé atrás com esses CRs de circuito de compra, então deixou alguma graninha em caixa, e a gente só vai saber isso no próximo relatório que chegar aí, quando estiver disponível a gente vai mostrar para vocês. O último fundo que também sofreu, que tem aí CRI do circuito de compra, é o BCRI, o Banestes Recebíveis Imobiliário, que despencou também, mas não é um fundo tão badalado assim no mercado, por isso você não viu muito sobre ele. Ele saiu de 91,90 e bateu a mínima de 87,08. Aqui também ele tem outros fundos que tem ele na sua carteira, não são tantos como os outros, mas tem aí 6 fundos que tem este fundo na sua carteira. Olha só, aqui como vocês podem ver, tem muitos aí, 6 fundos que tem ele na carteira, e a porcentagem dele no circuito de compra é menor do que os outros aí também, na faixa de 3,76%. Que eles têm no circuito de compra. Então, pessoal, é o seguinte, não deveria impactar tanto essas notícias, essas notícias que teve inadimplência, como vocês viram aí, não é tão grande o que eles têm nesse circuito de compra, mas infelizmente ruídos e preocupação da gestora de manter algum dinheiro em caixa, acredito que seja isso, acaba fazendo com que reduza então o pagamento e a pressão vendedora aumenta, porque a maioria dos investidores acaba seguindo a manada. Então, exatamente isso que eu queria trazer para vocês. Não tem problema, foi pago, foi tudo feito certinho. O circuito de compra fez o pagamento, como vocês podem ver nesse fato relevante do dia 8. Então, quer dizer, não deveria ter impactado os dividendos do fundo. Isso a gente vai saber. Na verdade, falta essa transparência. Deveria a gestora dos fundos trazer um fato relevante e explicar por que caiu tanto o pagamento dos dividendos. Exatamente isso que o investidor quer saber. Transparência nunca é demais nos investimentos quando o assunto é dinheiro e investimento. Então falta aí um compromisso da gestora, das administradoras, trazer um fato relevante explicando as quedas dos dividendos para o seu investidor. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreve aí no nosso canal, compartilha o vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima!